Empregado desaparece após encontro chocante em ritual misterioso, o que esconde o passado fatal. A pequena cidade de Vila Verde era tranquila, ou pelo menos era, até que Lucas, o dedicado empregado da loja de antiguidades, decidiu aceitar um convite inusitado. Ele nunca poderia imaginar que essa escolha o levaria a um ritual envolto em segredos ancestrais. As paredes da loja eram revestidas de histórias, cada objeto uma lembrança de épocas passadas, mas Lucas, de alguma forma, sempre sentiu que havia algo a mais, uma conexão que ele não conseguia decifrar. Naquela noite fatídica, o céu estava nublado e uma neblina espessa envolvia as ruas tranquilas. Um grupo misterioso, com roupagens escuras e rostos semicobertos, aguardava na floresta, perto de um antigo templo esquecido. O convite despertou uma curiosidade ardente em Lucas, uma vontade de descobrir verdades ocultas que poderiam ligar seu passado ao presente. Mas na medida em que os rituais começaram e as palavras antigas ecoaram no ar, uma estranha sensação de desconforto cresceu dentro dele. O som distante de um tambor batia como um coração pulsante, enquanto a chama das velas tremulava, dançando como se tivesse vida própria. Lucas se viu cercado por uma energia inexplicável, ansioso e ao mesmo tempo apavorado. O que ele não sabia era que ali, naquela cerimônia envolta em mistério, a verdade sobre o trágico acidente que marcou sua infância estava prestes a emergir. Ele se lembrou de sua mãe chorando em uma foto de um ancestral que morreu em circunstâncias macabras. À medida que o ritual avançava, as vozes reunidas começaram a se fundir em um único sussurro, revelando segredos que apenas o tempo poderia enterrar. Então, em um instante, Lucas desapareceu. Ele simplesmente não estava mais lá, como se o chão o tivesse engolido. Pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão se espalhou como fumaça. Helena, sua melhor amiga, que o seguia pela floresta, sentiu um nó na garganta. O desespero tomou conta dela, e uma determinação feroz brotou em seu peito. Ela sabia que precisava descobrir o que havia acontecido, mesmo que a cidade, com seu ar hostil e segredo escondido, se tornasse um labirinto intransponível. Com cada passo, Helena enfrentava os olhares inquisidores e os sussurros maliciosos dos moradores. Mas havia algo mais que a assombrava: os ecos de seu próprio passado. Uma dor guardada, um segredo que poderia não apenas desvendar o desaparecimento de Lucas, mas também confrontar os fantasmas que a atormentavam. Com coragem e astúcia, ela se lançou em uma busca sombria, determinada a enfrentar um antagonista implacável, que faria de tudo para proteger os mistérios. Enquanto a linha entre o sobrenatural e a realidade se estreitava, Helena percebeu que o destino de Lucas estava entrelaçado com o seu e com a história de sua família. Um entrave que ela nunca pensou que teria que encarar. Cada revelação a aproximava mais da verdade, mas também fazia o perigo crescer. Ela sabia que o que estava em jogo não era apenas a vida de Lucas, mas uma maldição que poderia marcar sua linhagem para sempre. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? O que mais estava escondido nas sombras de Vila Verde, enquanto o mistério se desvelava lentamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena avançava pela floresta, o coração disparado, num lamento silencioso pela ausência de Lucas. Os sussurros de pessoas ao redor ecoavam em sua mente. Mas havia uma coisa que a perturbava ainda mais: a sensação de que ela deveria saber mais sobre o que acontecia neste lugar sombrio. Algo a puxava para frente, uma força que não podia ignorar. Ela não podia se deixar levar pelo medo, mas uma dúvida se aninhava dentro dela. O que aconteceu de verdade naquela noite? A neblina continuava a envolver tudo, como um manto pesado, enquanto Helena tentava se lembrar das histórias que a avó contava. Eram histórias sobre espíritos e rituais, um legado que a família guardava em segredo. Mas agora, no meio daquela atmosfera densa, tudo parecia girar em sua mente. Seria isso parte daquele mesmo legado? Seria possível que Lucas estivesse mais envolvido do que ela pensava? De repente, um grito rasgou o silêncio, fazendo seu corpo estremecer. Era uma voz familiar, mas distorcida pelo desespero. Helena seguiu o som e, em questão de segundos, encontrou um grupo de pessoas reunidas em torno de uma fogueira. No centro da cena, um dos membros do grupo segurava algo. Quando a chama iluminou o rosto dele, Helena sentiu um choque elétrico. Era o pai de Lucas, Miguel, que ela conhecia desde criança. Ele parecia diferente. Um brilho de loucura nos olhos enquanto falava em um tom quase hipnótico. O passado não pode ser esquecido. A culpa deve ser paga. As palavras dele ressoavam com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Helena instintivamente hesitou, lembrando-se de histórias sobre rituais de expiação que sua avó mencionava. Mas por que Miguel estaria ali? O que estava acontecendo? Então, no calor da fogueira, algo chamou a atenção dela. Uma pequena caixa de madeira, finamente trabalhada, bem debaixo do braço de Miguel. Helena sentiu um nó na garganta. Ela se lembrou de ver aquela caixa na loja de antiguidades de Lucas e também se recordou da conversa entre os dois sobre alguns objetos levarem maldições. Miguel, sua expressão tensa, parecia vomitar palavras como se estivesse invocando algo. A tensão crescente na multidão indicava que todos estavam mesmerizados, mas a verdadeira revelação ainda estava por vir. Miguel se virou abruptamente e, com um gesto dramático, abriu a caixa. Um brilho intenso emitiu dela, e todos os rostos ao redor ficaram pálidos. Os murmúrios cessaram, e o silêncio tomou conta do lugar. Helena sentiu seu corpo tremer. "O que você fez?" Ela gritou, correndo na direção dele. Ele a olhou, com uma mistura de desespero e determinação. "Helena, você precisa entender. O que estamos fazendo não é apenas para Lucas. É sobre você também." A revelação bateu nela como um soco no estômago.
O que Miguel sabia que ela não sabia, antes que ela pudesse perguntar, uma onda de energia percorreu o ar, e todos ao redor começaram a convulsionar. Então, por um instante, a realidade pareceu se distorcer. A face de Miguel se contorceu em dor, e ele caiu de joelhos, puxando a caixa em um último suspiro. E enquanto a fogueira queimava intensamente, o que parecia uma simples caixa se transformou em uma explosão de luz, cegando a todos. Horas de segredos desenterrados agora estavam expostos à luz amarga da verdade. Nesse caos liberado, Helena ainda não poderia compreender totalmente. Ela sabia que algo horrível estava prestes a acontecer e que a vida deles, a de Lucas e a dela, nunca mais seria a mesma. O que Miguel queria dizer? Estaria ela realmente ligada a tudo isso? A névoa se dispersou lentamente, mas as questões pairavam no ar, tão pesadas quanto o mistério que cercava Vila Verde. A luz da fogueira explodiu em uma dança frenética, envolvendo todos em um brilho ofuscante. Helena sentia seu coração disparar à medida que a cena se desenrolava diante de seus olhos. O corpo de Miguel contorcia-se no chão, uma figura consumida pelo desespero, enquanto a caixa começava a emitir um som profundo e reverberante, como um rugido ancestral. Helena, saia daqui! A voz de Miguel gritou para ela, mas em meio ao caos, a multidão estava paralisada, hipnotizada pela luz. Tudo parecia girar. Os rostos ao seu redor estavam pálidos, os olhos arregalados, como se tivessem visto um fantasma. Então, em um instante, um estrondo ecoou através da floresta. A terra tremeu sob os pés de todos, e uma fissura se abriu ao lado da fogueira, como se a própria natureza estivesse se revoltando. Helena mal teve tempo para entender o que estava acontecendo. Um vórtice de energia surgiu da fenda, sugando tudo à sua volta. As folhas voavam, as chamas dançavam mais intensamente. E então a voz de Miguel se tornou um eco distante. Você precisa saber, o passado que estamos tentando enterrar é o seu passado, Helena. As palavras dele fluíram como um último suspiro de ar, antes que o vórtice se tornasse um redemoinho voraz. E em um momento aterrorizante, algo foi arrastado para dentro da abertura. Era Lucas. Ele foi puxado para a fenda, seus olhos cheios de pavor enquanto seu corpo desaparecia na escuridão que se formava. Uma onda de pânico assolou o grupo. Helena gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Lucas! O desespero a dominou, mas ao mesmo tempo, a verdade que Miguel havia revelado reverberava em sua mente. Um eco inescapável. A luz da fogueira piscou e, em meio ao caos, Helena se lembrou de algo. Uma história que sua avó lhe contara em sussurros. A lenda de um ritual que consumia não apenas almas, mas também revelações. O que Miguel sabia sobre ela. Os fragmentos de sua memória começaram a se unir. Lembranças de quando era criança, a figura de um homem sombrio que frequentemente aparecia em seus pesadelos. A conexão profunda que sentia com a caixa, que sempre estava na loja de Lucas. Tudo fazia sentido. Mas a verdade era mais chocante do que poderia imaginar. E enquanto tentava processar isso, um esforço sutil se formou ao seu redor. Os moradores, antes assustados, agora pareciam mais unidos. Uma presença sombria que erguia cabeças. Eles estavam prontos para algo. Um sacrifício, talvez? Um murmúrio percorreu a multidão. Ela é a chave.
a chave para a maldição. Helena olhou para eles, os rostos que conhecia, se transformando em máscaras de determinação. Eles a cercavam, os olhos brilhando com uma mistura de temor e esperança. Em um momento de clarity, ela percebeu que não era só Lucas que corria perigo, mas também ela mesma, parte de um quebra-cabeça que não poderia entender. Miguel, o que você fez? A voz dela saiu como um rugido. Miguel, ainda no chão, pareceu hesitar por um segundo, como se estivesse lutando contra alguma força invisível. Precisamos voltar no tempo, Helena. É o único jeito de salvar Lucas e acabar com isso. As palavras ecoavam em sua mente. Salvar Lucas, retornar ao passado, o que isso significava. E então, como um raio cortando a escuridão, algo brilhou na caixa que estava com Miguel. Uma luz cada vez mais intensa se expandia e Helena sentiu como se algo dentro dela estivesse despertando, uma energia que fazia seu sangue ferver. Não me diga que você pensa que pode controlar isso, gritou Helena, agora sentindo a gravidade do que estava em jogo. A multidão começava a murmurar novamente, e o ar se tornava pesado. Em um movimento súbito, Miguel levantou a caixa e gritou: "É agora ou nunca!" E então, tudo mudou novamente. A luz da caixa explodiu, envolveu os corpos, e a realidade pareceu se rasgar diante dela. Sorriu um sorriso, um que continha dor e liberdade, enquanto o mundo à sua volta começava a desvanecer. O que realmente estava acontecendo? O passado que Miguel mencionou. O que isso revelaria para ela? A floresta desapareceu, os rostos se tornaram sombras, e no instante em que o vórtice tomou conta dela, uma única pergunta ecoou em sua mente: quem realmente foi Lucas? A escuridão engoliu tudo, deixando apenas um mistério pulsante no ar. A luz da caixa explodiu num brilho ofuscante, enquanto a floresta parecia se desintegrar ao redor de Helena. Um redemoinho de energia a envolvia, sugando tudo em seu caminho, e então, em meio àquela confusão, um grito cortou o ar, um lamento que parecia vir de dentro dela. Lucas! O desespero tomou conta de seu corpo, suas pernas tremiam, mas a necessidade de agir a empurrou para a frente. Naquele instante, em um vórtice de luz, um novo som ressoou por trás de Miguel, como se ecoasse de uma dimensão paralela. Uma voz feminina começou a se formar. Helena virou-se, tentando entender de onde vinha. A noite estava tensa e a atmosfera carregava um peso que a deixava sem fôlego. A figura de sua avó, que ela achava estar distante, surgiu como um espectro. Helena, escute. A avó parecia mais jovem, como em suas memórias. O que está acontecendo aqui vai além do que você imagina. Mãe, Miguel exclamou, seus olhos se arregalando em choque. Você não deveria estar aqui. A presença da avó cortou o contágio da dor e do caos. O legado de nossa família deve ser revelado. Sua voz era ao mesmo tempo suave e poderosa. Helena, você precisa saber a verdade. Helena ficou paralisada. O que ela não sabia. O que mais estava envolvido nesse ritual? A luz da caixa pulsava, e com ela um novo entendimento começava a se formar em sua mente. Mas antes que pudesse questionar, um tremor profundo irrompeu do chão novamente. O solo se abriu sob seus pés, e Helena sentiu uma onda de energia empurrá-la para frente. Não,
Miguel gritou, e a figura da avó desapareceu em uma nuvem de luz. De repente, a caixa em suas mãos começou a brilhar de forma frenética, como se tivesse vida própria. O passado está se desdobrando. O que você fez, Miguel? A voz de Helena tremia, a dor da revelação se alinhando com o medo de perder Lucas para sempre. Então, em um movimento brusco, a caixa se abriu completamente, revelando não só uma luz intensa, mas também palavras escritas em uma língua antiga que refletiam a história da família deles. Nela, uma lista de nomes, dentre eles o sobrenome de Lucas. Um nó se formou na garganta de Helena. Miguel, o que isso significa? Ele hesitou, e seus olhos brilharam com uma mistura de terror e resignação. Lucas é um dos nossos. Ele é parte da linhagem perdida, e por isso as palavras não saíam. O peso do que estava prestes a ser revelado era palpável. Antes que pudesse terminar, algo mais sobreveio ao ritual. A voz da avó ecoou novamente, e um som crescente encheu o ar semelhante. Você precisa decidir, Helena. Salvar Lucas ou manter o segredo? Helena queria gritar. As memórias da infância a assaltavam. Os mistérios que sua avó compartilhara desde pequena. As lendas sobre o sangue que fluía em suas veias. Mas a ideia de que Lucas, seu melhor amigo, estava atrelado a isso, a feriu como uma lâmina. E se eu escolher salvar Lucas e isso significar perder a minha família? As perguntas explodiam em sua mente. E nesse momento de vulnerabilidade, Miguel colapsou, sua expressão tornando-se distorcida pela luta interna. Ele parecia se debater entre o que havia de certo e o que havia de errado. Helena, isso não é só sobre nós. É sobre todos. Sobre todos, o murmúrio nas vozes da multidão se intensificava e a tensão crescia. Ela é a chave. Ela é a chave para o ciclo se repetir. O desespero levou Helena a um ponto de ruptura. A caixa, as palavras nela poderiam mudar tudo, mas qual verdade ela realmente estava preparada para enfrentar? E se a revelação mais chocante de todas fosse que, em sua busca pela verdade, ela própria era o fator que mantinha o segredo maligno vivo? A terra sob eles tremia ainda mais, e no último impulso, ela decidiu avançar em direção à luz. O destino de Lucas e suas próprias correntes de sangue estavam entrelaçados de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. A última visão rápida que teve de Miguel foi de um homem arrasado, mas ao outro lado havia um futuro incerto. E a pergunta ecoando em sua mente: quem realmente sou eu? E com um último rugido de luz, tudo começou a se apagar. As sombras dançavam, enquanto a realidade mudava mais uma vez, deixando Helena suspensa numa dúvida amarga. O que mais poderia ocultar a verdade? E se ela própria fosse a resposta? O mistério ressoava em seus ouvidos, e antes que pudesse compreender, a escuridão a engoliu completamente. A escuridão envolvia tudo, enquanto Helena se encontrava perdida naquele redemoinho de luz. No momento em que as sombras pareciam consumi-la, a voz da sua avó ecoou uma vez mais. Você deve escolher, Helena. O que você fará? O caos ao seu redor se intensificava. A caixa de madeira emitiu uma luz ofuscante, e ela sentia seu coração disparar.
Era como se todo o ar estivesse sendo arrancado de seus pulmões. Miguel, de joelhos, lutava para se levantar, seus olhos refletindo um misto de pânico e determinação. Ele estendeu a mão na direção dela, um último apelo desesperado. Helena, não se aproxime mais. Você não sabe o que está fazendo. O tom de alerta dele cortou a confusão. A multidão estava em êxtase, como se estivesse esperando uma grande revelação. O murmúrio se elevava, criando um som que fazia o chão tremer. Mas antes que ela pudesse decidir, a luz da caixa explodiu de uma forma ainda mais intensa. Uma onda de energia atravessou o espaço, puxando todos os presentes para perto. Helena caiu de joelhos e, com isso, sentiu uma conexão profunda com a caixa. O que estava prestes a acontecer parecia ser muito maior do que ela poderia imaginar. Então tudo mudou, e não foi apenas a intensidade da luz. Os rostos da multidão começaram a se transformar. A sensação de familiaridade tomou conta de Helena, e em um lapso de clareza, ela percebeu que muitos deles eram membros de sua própria família. Desconhecidos na maior parte da vida dela, agora eram rostos de parentes há muito esquecidos. É isso que você quer? Gritou uma mulher, seu olhar fixo em Helena. Liberar os segredos de nossa linhagem? Você sabe o que isso significa? Confusa, Helena olhou ao redor. Várias pessoas estavam agora em transe, murmurando as mesmas palavras, repetindo um antigo encantamento. Meu Deus, o ritual era uma bênção maldita, uma invocação para trazer de volta espíritos esquecidos. O que Miguel havia feito? Era isso que ele temia? Não, Helena gritou, sua voz reverberando pelo ar pesado. Eu não quero isso. Mas as palavras saíram fracas, enquanto a luz da caixa começava a se esfumar, revelando um cenário ainda mais sombrio. Um rugido ecoou da profundidade da floresta, e a caixa parecia vibrar em resposta a algo grande e poderoso. Então, um ser emergiu da escuridão, uma figura envolta em sombras, com olhos que brilhavam como brasas. Era uma presença opressora e familiar. Helena paralisou. Não pode ser. Quem é você? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. O rosto tomou forma e a verdade caiu como uma bomba em seu coração. Era seu avô, aquele que sempre acreditou estar perdido, aquele que foi uma lenda em sua família, desaparecido durante um ritual semelhante. Os murmúrios em torno dela aumentaram, transformando-se em gritos de fervor. Ela trouxe de volta o guardião! Gritou um homem. Os rostos a encaravam com uma mistura de admiração e medo. O que estava acontecendo? Você me traiu, Helena. A voz do avô reverberou no ar, carregada de dor e ressentimento. Você não deveria ter me trazido de volta. Você não sabe o que isso significa para todos nós. A multidão hesitou. O que ela fizera? Helena balançava a cabeça, tentando aceitar a magnitude do que ocorria. Cada membro da família, aqueles que ela achava que não conhecia, estavam ali, esperando. Sua presença havia despertado forças maiores que ela. E se Lucas estivesse também entre eles? Esse não era o recomeço que ela havia imaginado. A imagem do avô se distorceu, tornando-se um vórtice de fúria e frustração. Algo estava errado. Era como se o ritual estivesse tomando um rumo inesperado. A energia na atmosfera mudou,
e com ela vinha o som de risos distantes, zombando dela. Os fantasmas do passado agora eram muito reais. A caixa começou a vibrar de novo. Alguém na multidão sussurrou que abrir a caixa novamente poderia significar a salvação, mas o que estava contido dentro dela poderia ser devastador. Helena se perguntava: quem sou eu realmente? Enquanto os rostos conhecidos tornavam-se ameaçadores, e com a tensão no ar, as murmurações se tornavam gritos de desespero. E antes que pudesse ter uma última chance de entender sua escolha, uma explosão energética rompeu o ar, e a caixa se abriu, revelando não apenas segredos, mas um abismo de dor que ela jamais poderia ter previsto. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. A história do passado, as verdadeiras intenções de Miguel, a sinergia entre Lucas e sua própria linhagem. Tudo estava prestes a colidir de uma forma que nem ela poderia imaginar. O que mais? Estava escondido nas sombras, aguardando o momento certo para surgir. A luz da caixa explodiu, intensa e cega, enquanto a multidão ficava em silêncio, hipnotizada. O cenário em volta de Helena parecia se distorcer, as cores se desfazendo numa espuma de luz. Os rostos da sua família, antes ameaçadores, agora pareciam confusos, como se estivessem se questionando o que era real. E no centro de tudo isso, seu avô se materializava, uma figura imponente, mas em conflito com a dor e a raiva. Miguel, você não deveria ter me feito voltar. A voz do avô ressoou como um trovão, e a tensão no ar era palpável. Aquela não era uma simples reunião familiar, era um choque de gerações. Helena sentia seu coração pulsar. Cada batida era um lamento pelo peso que a verdade traria. E então, em um instante chocante, uma fissura se abriu na caixa, como se o tempo estivesse se desgastando. O brilho se tornou um estrondo ensurdecedor, tirando todos do transe. E não se sabe como, Helena viu uma sombra se contorcer e sair da fenda. Um ser envolto em escuridão pura. O coração dela parou. Não pode ser, ela sussurrou, enquanto o que parecia um espectro, envolto em brumas, avançava. Era um rosto familiar, um rosto que trouxe lembranças que ela tentava esquecer. O avô dela, de outro tempo, mais jovem, mas irremediavelmente sombrio, com uma expressão de desapontamento profundo. Você não deveria estar aqui, avó, Miguel gritou, o desespero rasgando suas palavras. Mas o que se desenrolava agora era uma cena que parecia correr em câmera lenta. A sombra do avô a encarava, os olhos de dois mundos diferentes, um abismo de dor visível. E o que foi dito a seguir fez o chão sob os pés dela desmoronar. Você não só me trouxe de volta, como também trouxe a maldição, Helena. A linhagem que você carrega é a mesma que nos aprisionou. A sombra falou, e sua voz cortou a corrente de luz como uma adaga. O murmúrio na multidão se intensificou, repleto de sussurros de medo e indignação. A ligação entre vocês dois é mais forte do que imaginam. Lucas, ele não é apenas seu amigo, mas também parte da nossa linhagem. O peso das palavras caiu sobre ela como uma avalanche. Helena ficou paralisada. O que você está dizendo? Como isso é possível? Ele não é apenas o filho de Miguel. Ele é a encarnação de uma alma antiga, uma continuidade do que perdemos. A voz do avô sombrio ecoou, rangendo no ar como um lamento profundo.
Isso fez o estômago dela se contorcer, e ela olhou para Miguel, seu pai, padrões de dor espelhados em seus olhos. Uma verdade devastadora se desdobrava diante dela. Lucas, seu melhor amigo, não era só um amigo, mas um elo que estava atado a segredos que haviam sido enterrados há gerações. Vocês desatarão algo que não podem controlar. Miguel gritou, mas a multidão estava longe de recuar. Agora, as vozes sussurrantes tomavam corpo, ecoando revelações dolorosas que falavam sobre ciclos de sacrifício e almas perdidas. Ele é a chave, Helena. Se você permitir, tudo se unirá novamente, implorou a sombra. Os gritos se tornaram confusos. As pessoas na multidão agora guerreavam entre fazer o que achavam ser certo e a avassaladora dor da descoberta. Helena sentiu que o seu mundo estava se quebrando de uma forma que ela não conseguia suportar. Eu não posso, gritou, o desespero tomando conta. A caixa vibrou. A energia se tornou tão densa que era quase insuportável. Helena percebeu que a verdadeira maldição não era apenas sobre Lucas ou sobre sua família, mas sobre o lugar onde tudo começou. E então, enquanto todos os olhos buscavam respostas, um estrondoso clarão iluminou o céu, e com isso, algo extraordinário aconteceu. Um dos membros do grupo, que parecia ter estado em transe, se virou abruptamente, revelando uma marca que começava a brilhar em sua pele. Não perceberam? Ela está despertando a linhagem, gritou uma voz carregada de poder. Os olhares se voltaram para Helena, e a escuridão da caixa começou a enfiar as garras em seus sonhos. O cheiro da terra molhada e a pressão do ar pesada a rodeavam, e antes que pudesse reagir, ela se viu suspensa em um vazio, lutando contra as cadeias que prendiam a sua verdade. O que estava destinado a acontecer? O que mais estava escondido nos labirintos de seus passados? Helena estava prestes a descobrir que, neste jogo de destino, a saída poderia ser mais sombria do que imaginava. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: com que preço a verdade seria revelada? A luz da caixa explodiu intensa e cega, enquanto a multidão ficava em silêncio, hipnotizada. O cenário ao redor de Helena parecia se distorcer, as cores se desfazendo numa espuma de luz. Os rostos da sua família, antes ameaçadores, agora pareciam confusos, como se estivessem se questionando o que era real. E no centro de tudo isso, seu avô se materializava, uma figura imponente, mas em conflito com a dor e a raiva. Miguel, você não deveria ter me feito voltar. A voz do avô ressoou como um trovão, e a tensão no ar era palpável. Aquela não era uma simples reunião familiar, era um choque de gerações. O coração de Helena pulsava com força. Cada batida era um lamento pelo peso que a verdade traria. E então, em um instante chocante, uma fissura se abriu na caixa, como se o tempo estivesse se desgastando. O brilho se tornou um estrondo ensurdecedor, tirando todos do transe. E não se sabe como, Helena viu uma sombra se contorcer e sair da fenda, um ser envolto em escuridão pura. O coração dela parou. Não pode ser, ela sussurrou, enquanto o que parecia um espectro avançava. Era um rosto familiar, um rosto que trouxe lembranças que ela tentava esquecer. O avô dela, de outro tempo, mais jovem, mas irremediavelmente sombrio, com uma expressão de desapontamento profundo.
Você me traiu, Helena. A voz do avô reverberou no ar, carregada de dor e ressentimento. A multidão hesitou. O que ela fizera? Helena sentia o peso das palavras dela. O que você está dizendo? Como isso é possível? Você não só me trouxe de volta, como também trouxe a maldição. Helena, a linhagem que você carrega é a mesma que nos aprisionou. Cada ato seu traz consequências. A sombra falou com uma frieza que cortou o ar. A tensão subiu, uma coceira na nuca de Helena. E então, quando a multidão estava prestes a explodir em confusão, a caixa começou a vibrar com uma intensidade insuportável. Miquel, de joelhos, olhou para a caixa e depois para Helena, uma mistura de desespero e determinação em seus olhos. Era como se o tempo estivesse se esgotando. Precisamos acabar com isso agora! Ele gritou, desesperado. Mas nas sombras, algo ainda mais profundo começou a se desenrolar. Uma moça da multidão, com uma expressão sombria, levantou as mãos. Helena, você é a verdadeira chave. Ela falou, e a voz dela cortou como uma lâmina. Você não é apenas parte da linhagem. Você é a origem do ciclo. O ar ficou pesado. As palavras da jovem reverberaram como um eco sombrio, fazendo todos olharem para Helena. O que isso significava? O chão tremeu e as sombras pareciam se aproximar. Algo estava prestes a mudar. No fundo da caixa, uma luz pulsava e Helena pôde sentir a energia vibrar em suas veias. Era como se a caixa estivesse se fundindo com ela, trazendo à tona elementos que estavam escondidos, segredos que nunca deveriam ver a luz do dia. Sem se importar, ela avançou, a determinação queimando em seu peito. Não sou a vilã dessa história, ela gritou. Estou tentando entender. E, nesse instante de verdade, algo a atingiu. Uma visão explosiva do futuro, do passado e do que poderia ser. Os rostos da história piscavam em sua mente. E então, a cena mudou. De repente, tudo se escureceu. O avô sorriu. Mas havia algo mais. Um brilho maligno em seus olhos. A verdade é que você está exatamente onde deveria estar. E agora, todos pagarão pelo que aconteceu antes. Ele apontou para a caixa, e a luz veio em uma onda turbulenta. Helena estava tão perto de entender, e mesmo com o desespero no canto da sua mente, um fio de esperança iluminava o caminho. Mas assim que a caixa pulsou de novo, o caos se instaurou. Gritos ecoaram e a multidão começou a entrar em uma espécie de frenesi. E em meio ao turbilhão, Lucas apareceu, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma figura alta e imponente que Helena reconheceu imediatamente. Era a mulher misteriosa que ela havia visto durante o ritual, com um olhar predatório e um sorriso cruel. Finalmente chegou sua hora, Helena. A linhagem não é só sua, e você não é quem pensa que é. O choque percorreu Helena como uma eletricidade, e os olhos de Lucas se encontraram com os dela, em busca de apoio. Mas o que ela via nele estava além da compreensão. O que estava por vir mudaria tudo. A verdade que se escondera por tanto tempo estava prestes a ser revelada. E nada seria como antes.
A luz da caixa explodiu, intensa e cega, enquanto a multidão ficava em silêncio, hipnotizada. O cenário ao redor de Helena parecia se distorcer, as cores se desfazendo numa espuma de luz. Os rostos da sua família, antes ameaçadores, agora pareciam confusos, como se estivessem se questionando o que era real. E no centro de tudo isso, seu avô se materializava, uma figura imponente, mas em conflito com a dor e a raiva. Miguel, você não deveria ter me feito voltar. A voz do avô ressoou como um trovão, e a tensão no ar era palpável. Aquela não era uma simples reunião familiar. Era um choque de gerações. O coração de Helena pulsava com força. Cada batida era um lamento pelo peso que a verdade traria. E então, em um instante chocante, uma fissura se abriu na caixa, como se o tempo estivesse se desgastando. O brilho se tornou um estrondo ensurdecedor, tirando todos do transe. E, não se sabe como, Helena viu uma sombra se contorcer e sair da fenda, um ser envolto em escuridão pura. O coração dela parou. Não pode ser, ela sussurrou, enquanto o que parecia um espectro avançava. Era um rosto familiar, um rosto que trouxe lembranças que ela tentava esquecer. O avô dela, de outro tempo, mais jovem, mas irremediavelmente sombrio, com uma expressão de desapontamento profundo. Você me traiu, Helena. A voz do avô reverberou no ar, carregada de dor e ressentimento. A multidão hesitou. O que ela fizera? Helena sentia o peso das palavras dela. O que você está dizendo? Como isso é possível? Você não só me trouxe de volta, como também trouxe a maldição, Helena. A linhagem que você carrega é a mesma que nos aprisionou. Cada ato seu traz consequências. A sombra falou com uma frieza que cortou o ar. As palavras dele a atravessaram como uma lança. O sorriso de Miguel desapareceu, seu olhar, anteriormente firme, agora era de desespero. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. E então, no meio daquela tensão, algo ainda mais explosivo aconteceu. De repente, uma mulher apareceu atrás do avô. Sua presença era ainda mais opressiva. Era a mesma figura que Helena havia visto no ritual, com seu olhar predatório, como se estivesse esperando o momento certo para entrar em cena. Eu avisei que você não deveria ter trazido essa. Caixa de volta, ela gritou, o tom cheio de desprezo. E então, com um gesto rápido, ela apontou para Helena. Você nem imagina o que está fazendo. Quem é você? Helena gritou, a confusão e o medo se misturando. Mas sem esperar por uma resposta, a mulher, com um movimento ágil, fez a caixa brilhar intensamente. E de dentro dela, vozes começaram a ecoar. Não é quem você pensa, gritou a mulher. Helena é a culpada por tudo isso. A multidão estava em um frenesi. Os murmúrios ecoavam como um coral de desespero. As palavras da mulher foram como uma bomba. Ela é a verdadeira origem da maldição. Helena deu um passo para trás, seu coração batendo descontrolado. Não, isso não é verdade. Ela queria gritar, mas a realidade em que estava presa a paralisava. O olhar do avô a queimava, e Miguel olhava para ela como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A presença opressiva da mulher aumentou, seu sorriso se alargando. Você se esqueceu do que fez?
Você se esqueceu do pacto que sua família fez há gerações? Cada palavra cortava como uma lâmina, e nesse instante, tudo mudou. O verdadeiro terror tomou conta de Helena. O que ela achava ser uma maldição legada por sua família tomou uma nova forma. Era um ciclo criado por ela mesma. Uma escolha que fez sem saber. Um ato de desespero que ligava sua vida à dor de tantos outros. A caixa começou a vibrar. Um som profundo preenchia o ar, e a luz tomou corpo. Helena fez força para se lembrar, tentando compreender. Mas a verdade era mais horrível do que ela imaginava. Não pode ser. Ela viu as visões, suas escolhas malignas, momentos em que, mesmo sem saber, se tornara a guardiã de segredos traiçoeiros. Aquela mulher era uma parte de sua história que nunca desejou aprender. As vozes se solidificaram, revelando fragmentos de memórias que sempre estiveram ocultas. A dor nas costas de Helena aumentou, enquanto as lembranças a atingiam como ondas violentas. O custo da verdade a esmagava, e como se o próprio universo estivesse conspirando, a mulher apontou novamente. Você precisa decidir, Helena. Libertar-se do passado ou ser consumida por ele. As palavras dela reverberaram em sua mente enquanto a caixa começava a se fechar e a luz diminuía. E ali, naquele lugar, Helena sentiu que tudo o que amava, sua amizade com Lucas, seu futuro, dependia daquela escolha. Mas o que mais estava em jogo? O que mais ainda escondia nas sombras de sua própria história? O medo paralisante a dominava, e um grito silencioso ecoou na escuridão, deixando um mistério inquietante pairar no ar. A luz da caixa pulsava intensamente, quase como se tivesse vida própria. Helena sentia a energia vibrar em suas veias, apertando seu peito. O caos ao redor aumentava, enquanto a multidão murmurava, os rostos preenchidos, com medo e expectativa. Era como se tudo tivesse chegado a um clímax, e a verdade estava prestes a ser desvelada. Decida, Helena. As palavras da mulher, aquela estranha que parecia saber mais do que deveria, cortaram o ar. Ela estava ali, observando, como uma serpente pronta para atacar. Helena olhou ao redor, os rostos da sua família misturados, alguns cheios de medo, outros com uma raiva sufocante. A caixa clareava e escurecia, como um coração batendo acelerado, prestes a explodir. Então, de repente, uma sombra se formou na clareira. Era Lucas. Ele atravessou o tumulto, seus olhos fixos nos dela. Mas não era só isso. Uma nova presença o acompanhava, uma figura encapuzada, que provocava um arrepio na espinha. De Helena. Lucas, ela gritou. Seu coração disparou. O olhar dele estava perdido, como se estivesse muito longe dela. Você não pode confiar nele. A mulher gritou de volta, e a multidão hesitou. O burburinho cessou por um momento, enquanto todos esperavam pela próxima ação. A tensão aumentava, e a caixa explodia com flashes de luz. Helena estava prestes a gritar para que Lucas se afastasse, mas então a figura encapuzada se virou, e o que ela viu a deixou sem fôlego. Uma marca tatuada na pele dessa figura. Um símbolo serpentino. O símbolo da sua família. Não, isso não pode ser verdade, Helena sussurrou, enquanto a realidade começava a se desdobrar em pequenas peças de um quebra-cabeça assustador. Eu,
Sou parte disso tudo, Helena. A voz de Lucas era diferente, forte e determinada. Eles não querem que você saiba, mas eu sou verdadeiramente um de vocês. Essa linhagem não é uma maldição, é nosso legado. E você precisa entender isso. A multidão ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. A mulher encarou Lucas com desprezo. Você não sabe o que está dizendo. Mas Lucas continuou, ignorando-a. Eu sempre soube que havia algo especial, uma conexão entre nós. E quando você me trouxe para a floresta, vi visões, coisas que não tinha como explicar. Mas só agora comecei a entender. Os olhos de Helena se arregalaram. Tudo o que pensou que sabia estava se desfazendo diante dela. Mas você não pode. Você não pode ser uma parte disso, ela gritou, o desespero rasgando sua voz. Mas a verdade começou a se desdobrar como uma sombra sobre ela. A caixa vibrava, mais intensa, e a conexão dela com Lucas parecia estar ultrapassando qualquer limite. Uma explosão de energia ocorreu, e Helena sentiu seu corpo ser envolvido. Outras visões a atingiram. A história de sua família estava entrelaçada com muitos. Um pacto não apenas de sacrifício, mas de um plano maior que suas existências. Lucas, ali, firme, seu olhar dizia que aceitava seu papel, mesmo que isso significasse mais dor. Não, você não pode aceitar isso, Helena gritou, enquanto uma onda de dor a empurrava para frente. A verdade que você busca nos destruirá. Mas Lucas, com uma determinação que ela nunca tinha visto antes, respondeu: talvez seja a única maneira de parar tudo isso, Helena. E talvez, só talvez, seja o que precisamos para salvar todos nós. E, enquanto a luz da caixa se tornava insuportável, a mulher encapuzada avançou, seus olhos radiantes. O legado está se desdobrando, mas as escolhas têm um preço. Vocês precisam decidir, continuar com esse ciclo ou enfrentar o que vem a seguir. Helena começou a sentir um frio na espinha, o que realmente havia sido revelado. A ligação entre Lucas e sua linhagem transformava tudo. O que a mulher conhecia. E antes que conseguisse formular a pergunta, a caixa brilhava com um ímpeto violento e um clarão a envolveu. Helena, a voz de Lucas ecoou, mas a escuridão a engoliu. E no último momento de clareza, uma pergunta cortou seu pensamento. Ao abrir essa porta, o que mais teria que sacrificar? A luz da caixa pulsava como um coração aflito, enquanto Helena se via no centro de um turbilhão de emoções. As sombras dançavam ao seu redor, e a multidão parecia espectadora de um espetáculo aterrador. O olhar de Lucas penetrava em sua alma, um misto de tristeza e compreensão. Aquela verdade esmagadora sobre suas linhagens não era apenas um fardo, era a única chance de quebrar o ciclo que os aprisionava. Você é a chave, Helena, gritou Lucas, sua voz ecoando em meio ao caos. Se você não escolher agora, pode ser tarde demais. O desespero dele a atingiu como uma onda. Ela queria entender, mas o medo da revelação a paralisava. O avô, agora nas sombras, parecia intensificar a tensão. Cada segundo um golpe a mais em seu coração. Escolha, Helena, libertação ou condenação? A mulher encapuzada, a figura misteriosa, insistiu. As palavras dela soaram como um eco macabro, e a pressão em seu peito aumentava. Lembranças rápidas de sua infância, os sussurros da avó sobre sacrifícios e legados, inundarem sua mente. Tudo tornava-se claro e ao mesmo tempo aterrador. Helena olhou para a caixa,
A luz que emanava dela prometia respostas, mas também poderia trazer mais dor. Se você é realmente parte disso, então precisamos encarar juntos. Lucas, estamos nisso juntos. O desespero em sua voz buscava força na resposta dele. E como se o universo estivesse ouvindo, a atmosfera mudou. O ar se tornou pesado e uma aura de compreensão tomou conta dela. Ela percebeu que a escolha não era apenas dela, mas de todos eles. Aquela era uma luta coletiva pelas suas histórias. Então, num ato de coragem, Helena estendeu a mão em direção à caixa. Estou pronta. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. A luz da caixa explodiu em uma onda de energia, envolvendo todos ao redor. Corações palpitavam intensamente. O momento era crucial. As visões da linha do tempo da sua família começaram a se desdobrar, revelando um passado tumultuado que se entrelaçava com a dor e as esperanças de tantos. O avô, assumindo sua forma sombria, olhou também, como se esperasse o seu destino. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Ao abrir, uma compreensão profunda a envolveu. Nós não somos apenas sombras do passado. Somos o futuro. Ela sussurrou, e naquele instante, o vazio se encheu de luz. A caixa respondeu, as vozes se unindo em um coro de esperança. Enquanto os fantasmas do passado eram libertados, a sombra do avô sorriu, mas agora com um semblante sereno, como se finalmente tivesse encontrado paz. Você fez a escolha certa, minha neta. A luz explodiu, preenchendo o espaço com uma radiação morna. Helena sentiu. E suas correntes foram rompidas. Lucas estava ao seu lado, o olhar entrelaçado no dela. E as promessas de um futuro brilhante pareciam palpáveis. Tudo ao redor começou a se estabilizar. A multidão, os rituais, as maldições, tudo se dissipava numa onda de renovação. No entanto, uma última sombra se projetava entre as árvores, e o coração de Helena disparou. Algo não havia terminado. A realidade começou a girar, e por um instante ela teve uma visão do futuro. O que mais poderia surgir das feridas do passado? Estamos livres, mas a luta ainda não acabou, gritou Lucas, sua voz firme. E naquele momento, Helena soube que eles teriam que enfrentar novos desafios, novos mistérios. Algo ecoou no fundo de sua mente. A história não termina aqui. E a luz então cegou tudo. E aí está, pessoal, o final que você sempre quis. Agora, por favor, eu preciso que você faça acontecer. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Vamos discutir tudo isso. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta aventura. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos, vamos desbravar mais histórias incríveis.